Eu gosto muito quando ela vem aqui, porque assim, primeiro que a gente, né, temos muitas trocas, né, somos assim, muito parceiras, muito companheiras, acreditamos nas mesmas coisas, né, Cristina? Com certeza, então, com é um prazer certeza. muito grande sempre tê-la aqui. Prazer sempre estar aqui, Kátia. Bom, sobre o que nós vamos falar hoje, Cristina? Eu pensei que a gente podia conversar sobre diferenciais de carreira. Então vamos lá. Quer dizer, o que é isso, né? O diferencial de carreira, o próprio nome, as pessoas já podem imaginar o que seria. É o que faz você ter uma vantagem sobre um outro profissional. Uhum. Quer dizer, o que faz você se destacar em detrimento do outro, né? É interessante que, nós já falamos em outras vezes, né? O plano de desenvolvimento pessoal está para o indivíduo, como o planejamento estratégico está para a organização. Isso. Mas a proposta é a mesma, né? Planejar, desenvolver estratégias para alcançar as suas metas e os seus objetivos. E o seu sucesso. Então eu pensei assim, quer dizer, eu acho que isso você vai poder me ajudar bastante e vai enriquecer para o telespectador, que a gente pode, eu pensei da gente fazer um paralelo para ficar bem sedimentado isso para quem está nos assistindo, a gente tomar o profissional como se ele fosse um produto, né? Então a gente vai... Pedindo já perdão, né? As pessoas assim, porque às vezes as pessoas ficam constrangidas. Nossa, o ser humano é um produto. Não, da melhor qualidade. Não, sem nenhum constrangimento, mas é um exercício aqui até para materializar. Vamos lá. É só para ajudar, e nem que a gente seja um produto da criação. Pronto. Pronto, vamos lá. Então, quer dizer, se a gente for pensar assim, o que a gente faz primeiro quando a gente pensa em desenvolver um produto, em lançar um produto? Bom, quando uma organização pensa, ela tem dois movimentos. O primeiro movimento, ela é olhar para o mercado, identificar quais são as necessidades do mercado e você desenvolver um produto, um serviço que atenda a essas necessidades. Até porque as pessoas dizem, o marketing cria necessidade. Não, a gente identifica as potencialidades. O segundo movimento, que talvez auxilie mais, é a organização fazer um exercício de introspecção, porque para eu oferecer o que há de melhor, eu tenho que ver o que eu tenho de melhor para oferecer, quais as minhas competências, o que eu tenho de melhor para oferecer. E certamente, quando eu aprimorar, lapidar o que eu tenho de melhor, eu certamente serei único, serei líder de mercado. Tá. Então, você tem tanto o movimento do olhar para fora, quanto do olhar para dentro, para aí começar a desenvolver um produto. Então tá ótimo. Então vamos pegar esse gancho que eu acho que ficou bem legal. Salvo certas profissões que, óbvio que dependendo da fase, daquele cenário que a gente vive, certas profissões vão ser mais diferenciadas, porque elas vão ser mais demandadas. Mas o tema do nosso programa aqui hoje não é falar sobre isso. Eu posso te dar um exemplo do que são essas profissões. Por exemplo, hoje em dia a gente tem uma demanda enorme por engenheiros. Então, agora, quer dizer que todo mundo agora vai ter que estudar engenharia, se formar em engenharia? Não. Até porque nós já até comentamos sobre isso, né? Um engenheiro infeliz, será que ele será bem-sucedido? Será que ele será bem-sucedido? Não é? Ou se ele forçar essa barra, será que o todo dele, ele não vai adoecer, ele não vai desenvolver talvez algumas compensações que são complicadas depois de administrar? Enfim, não vai ser bom para ele, né? Mas então vamos pegar isso que você falou do produto. O que eu tenho de melhor? Isso é uma outra maneira da gente pensar, porque a gente vem ao longo dos anos, principalmente os profissionais de RH, a gente vem aconselhando as pessoas, ou se a gente está numa empresa, a gente quer identificar o que aquelas pessoas, aqueles funcionários têm que possam ser desenvolvidas, e aí a gente fecharia as lacunas de competência, os gaps de competência dessas pessoas. Uhum. E aí a gente, em vez de talvez enfatizar o que a pessoa tem de bom, a gente está colocando o foco no que a pessoa tem que desenvolver ainda. Que não possui ou que tem, enfim, na verdade, é a história de olhar para a lata do lixo, ou ao invés de olhar para o vaso de flores. Ao invés de potencializar a beleza das flores. Então, no que você falou, se a gente fosse um produto, e lembrando a quem começou a nos assistir agora, a gente
só está fazendo esse paralelo, não porque a gente acha que o ser humano seja um produto. Não. Né? Mas se a gente fosse um produto que fosse se colocar no mercado, você nunca ia tentar desenvolver um produto pelo que ele não tem, mas sim dar ênfase naquilo que ele pode fazer sucesso, né? Então, acho que a primeira reflexão é isso. O que que a gente tem, o que que eu, você, o que que a gente tem que a gente faz bem e que a gente pode aperfeiçoar e ser tão desejado na hora de trocar de empresa ou na hora de ser promovida ou na hora, enfim, o quê? Cada um tem que fazer essa reflexão para si, né? Então, uma vez a gente tendo feito isso, eu penso o seguinte, a gente tem que se preocupar com o posicionamento de um produto, não é? Isso. Como é que ele vai se posicionar? É uma promessa que o posicionamento é uma promessa que a empresa, a marca, o produto ou serviço entrega para o consumidor. Sendo ela verdadeira e genuína, isso é incorporado na relação do consumidor, do cliente, com a organização, com a marca, com o produto. Porque você constrói esse posicionamento, é óbvio que você com algumas ferramentas de comunicação, mas se ela for genuína, ela se consolida. Se ela for falsa, desmorona. Então, o que é o posicionamento para a gente? É a nossa promessa daquilo que... É a nossa promessa, mas eu acho que também é a postura. Ah, sim, é o que você quer representar, o espaço que você quer ocupar. O espaço que você quer ocupar. Então, essa postura aí está ligada a uma série de coisas que a gente já falou aqui em programas anteriores. Está ligado à etiqueta profissional, empresarial, está ligado a como você vai... a sua aparência, como você vai se portar, se apresentar. Como você se veste. E óbvio que assim como você falou do produto, se aquilo for verdadeiro, e tem que ser, a gente tem que incorporar aquilo. Aquilo flui, aí aquilo flui e é tranquilo, ok? Gera empatia, carisma, enfim. E deslumbramento ao cliente. E lembrando sempre que esse cliente, ele não precisa ser o cliente, a nova empresa onde eu vou ou pretendo atuar, então eu estou me preparando para uma entrevista. Não, você pode querer fazer mudanças dentro da sua própria organização. Eu conheço, por exemplo, pessoas, empresas estruturadas, essa pessoa que eu vou comentar, ela trabalhava na Coca-Cola há muitos anos atrás e ela tinha uma formação em biologia. Ela era do laboratório da Coca-Cola. Mas ela queria muito ser de uma área mais da área humana e tudo isso. Olha, ela fez uma complementação. Claro que não foi fácil, porque ela convenceu o pessoal das áreas de marketing, relações públicas e tudo isso, que ela, como bióloga, que era uma pessoa que ficava num laboratório, que ela podia fazer essa migração para um outro departamento e ser super bem sucedida nisso, como foi. Não foi uma coisa tão fácil, mas por quê? Ela fez um plano de carreira, ela percebeu o que ela fazia bem essa parte toda da área humana, de relações interpessoais e tudo isso, embora ela fosse boa naquilo que ela fazia no laboratório. Olha, foi um sucesso, ela mudou, trilhou toda uma... Hoje em dia ela é uma pessoa especialista em promoções e legalização de promoções, quer dizer... A carreira houve um salto, um shift, pronto, deu tudo certo para ela. Quer dizer, foi um produto que se reinventou, vamos dizer assim, se relançou, né? Bom, aí essa questão não aparece. Então, depois disso, é óbvio que o produto ele tem que ter um conteúdo, ele tem que dizer a que veio, não é? Ele não pode só... Olha, ele é maravilhoso, ele sabe o que quer, ele cercou todos os pontos fortes dele, mas e aí? Como é que você comunica isso? Como é que você... verbaliza isso. Então, se a empresa tiver bons canais de comunicação interna, isso é fácil de você, através não é que você vai agora ficar alardeando aos quatro ventos todos os seus sucessos, todos os seus bons resultados, mas também não tem que ter uma postura... Não, eu não devo fazer isso, e ficar calado e ninguém saber que você faz nada bem. Então, essa parte é muito importante. E é o que você se ater ao bom resultado que aquele seu preparo técnico trouxe para você. E que não tem nada de errado, que todo mundo, ou não digo todo mundo nunca sabe, mas que a maior parte
das pessoas que convivem com você saibam, convivam num ambiente profissional, que é o que a gente está falando aqui, né? Se bem que é bom que saibam também em outros canais, como aí o networking, hoje em dia a gente tem todas essas redes sociais, que é bom também as pessoas saberem que a gente está fazendo bem em certas coisas. Sempre tomando cuidado, óbvio, de não ser arrogante, de não ser, como se diz na gíria, a rainha da cocada preta, mas é interessante, né, a gente fazer-se notar e fazer-se perceber que aquelas coisas são bem feitas por nós. Aí tá? eu faço fazer um adendo, né? Porque eu verifico que ainda existe um constrangimento por parte de algumas formações no desenvolvimento de ações de marketing pessoal. As pessoas acham que efetivamente estão lá, eu estou me vendendo. Quer dizer, até elas acham que isso é importante, mas formalizar isso, fazer isso de forma profissional, as pessoas ainda têm um certo constrangimento em fazê-lo. E, na verdade, quando você estrutura isso, formaliza e traz os recursos, né, que são recursos que a academia permitiu isso, a ciência formalizou e estruturou, que é o marketing aplicado aos indivíduos, às pessoas, às marcas, às personalidades, você tem um caminho coerente, você evita os excessos, você sabe o que fazer na medida certa. Você tem toda a razão, eu acho que isso é cultural, Kátia. Cultural. A gente tem uma culturalmente, né, uma cultura cristã, em que a gente acha que não deve ser muito, que a humildade é uma virtude muito bem vinda, muito... Então eu acho que a gente talvez peque um pouco pelo excesso disso, né? Então ninguém tá, como a gente falou anteriormente, ninguém está querendo aqui pregando uma postura arrogante, mas é como você falou, uma postura que seja de boa medida, que não tenha o excesso e que precise realmente ser bem avaliada. E há procedimentos estruturados para isso. O plano de desenvolvimento pessoal, o coaching vem... Pois é, aí são várias as ferramentas disponíveis, né? As pessoas acham que elas não estão acessíveis, elas são acessíveis, né? Então, o plano de desenvolvimento pessoal e o coaching são ferramentas que auxiliam um jovem ou até uma pessoa que esteja buscando caminho na sua vida profissional, né? Com a expectativa de vida se ampliando, você tranquilamente, você vai ter, antigamente houve uma pesquisa que você teria de 3 a 4 profissões na vida. Isso se estende, isso se amplia, né? Pessoas com ganas de viver, estão sempre buscando novos caminhos, provavelmente vão passar por mais do que 2 ou 3 formações ou experiências profissionais, né? O mundo está permitindo isso. Você tocou num ponto interessante quando você estava conversando, acho que com a professora Wanda, que você disse assim, vale a pena a gente... não, foi com o professor Ottaviani. De Relações Internacionais. De Relações Internacionais. Foi no primeiro bloco que você comentou com ele essa questão de pertencer a uma mesma empresa muitos anos. Se isso era bom... Foi a professora Wanda, que ela estava falando sobre essa questão da formação integral, né? E essas exigências de uma pessoa uma formação. E eu comentei, porque antigamente você passar 10, 15, 20 anos na mesma organização, isso era bem-vindo. Hoje isso é visto, quer dizer, nós falamos os paradigmas, né? Que tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Hoje você 10 anos numa organização significa acomodação. Não, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para engessar esses conceitos. Tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, o exemplo que eu acabei de citar dessa pessoa que era da área de biologia e foi para uma área de relações humanas, esse exemplo, ela continuou numa mesma empresa e tomou um rumo completamente diferente. Quer dizer, ela dentro de uma mesma organização, ela teve uma outra carreira. Então, eu acho o seguinte, o que a gente não quer como recrutador são pessoas que ficam pulando um ano em cada empresa. No início de carreira é normal isso. Você começa como estagiária, depois você vai ser trainee, aí nesse início tudo bem, mas depois você tem que se sedimentar um pouco. É bem-vindo. Sabe por que o recrutador gosta de quem tem experiência em outras empresas? Porque isso deu diversidade para a formação técnica daquele profissional. Vou trazer uma particularidade, minha formação como exemplo.
Eu me formei em comunicação social, fiz uma especialização em marketing e depois fui empreender vida acadêmica, mestrado, enfim, agora tentando empreender o doutorado, né? Que é tentativa. O que acontece? Outro dia eu peguei minha carteira de trabalho e eu tinha ciclos de 4 em 4 anos. Tudo bem. Mas assim, fechava 4 anos, não sei que dava uma sacudida, não sei se tem a ver com a questão do mercado publicitário, porque aquela triangulação, cliente, veículo, agência, cliente, veículo, agência. Então eu tinha um ciclo de 4 em 4 anos. Isso é muito rico porque hoje, muito confortavelmente, a possibilidade de estar na universidade com os estudantes, na hora de você atualizar um projeto pedagógico, de você estar muito confortável porque você passou por essas áreas, você trafega, embora a formação, a grande área seja uma, você trafegou em outros ambientes que usaram os mesmos conteúdos de formas diferentes, com recursos diferentes. Você fez outros papéis, sentou em todas essas cadeiras. Mas com os mesmos, quer dizer, Exato, claro, agregando novos conteúdos, mas com a mesma formação, quer dizer, essa questão da versatilidade. Aí quando vamos retomar essa questão nós paramos aqui, em comunicação? Não, no conteúdo de qualidade. Conteúdo, essa questão eu acho até que esse movimento, ele enriquece também, né? Enriquece. E por fim, eu acho que assim, quer dizer, lógico que esse ciclo ele vai se repetindo enquanto o produto for sobrevivendo, menos a criação, mas você tem um relançamento, às vezes, daquilo que não deixa de ser uma criação, né? É porque, às vezes, você criou aquele posicionamento tão... o caso da bióloga, né? Você estava com aquele posicionamento, essa coisa sobre nova direção, tem que tomar cuidado, porque às vezes você passa, né, experiências com restaurantes, né? Uma coisa que a gente recomenda, nunca botar sobre nova direção, né? Porque quem gostava muito daquilo pode dizer, será que esse cozinheiro é bom? Ou quem teve uma experiência ruim sobre nova, não é bem assim. Então, quer dizer, não é bem isso, né? Botar uma plaquinha, mudei, sob nova direção, ou quero novos rumos. Eu acho que aí tem esse processo todo do repensar, de reposicionar. De muita reflexão, é isso aí. Eu acho que a última coisa assim, que eu queria colocar em relação a esse paralelo que a gente está fazendo, do produto e o profissional, é a questão do atendimento. Seria assim um pós, no caso do produto, como é que a gente atende aquele consumidor, aquele público que consome esse produto. E assim, o profissional... Eu acho interessante o seguinte, está muito legal isso, porque quem imaginou que RH fosse ter tanto a ver com marketing, não é? Tem, né? Mas tem muito. Então, e eu acho que o atendimento, sob o ponto de vista do profissional, seria a atenção que você, como profissional, tem que ter para satisfazer ao grupo que você serve. Seja ele interno, se você for de uma área de apoio, seja externo, se você atender clientes externos. Você tem que ter um olhar muito cuidadoso, como é que você vai atender, inclusive pensando no seu chefe, no seu superior, como uma pessoa que tem que ser satisfeita nas suas expectativas, entendeu? Olha, chegamos na hora, a Luciana fez assim. E foi rápido demais. Foi bom. Mas então vou falar só uma última coisa, sobre o sucesso que eu acho legal, que é o seguinte... a gente pensar no sucesso de tudo isso, desses diferenciais, como sendo uma junção de preparação com comprometimento e trabalho, utilizando as ferramentas adequadas. E aí tudo aquilo que a gente já falou aqui, a boa formação, um idioma extra além do inglês, uma formação complementar numa escola de boa formação, fazer estágio em boas empresas e ter bastante diversidade de empresa, como você falou. Voluntariado também dá um bom diferencial de carreira. E, se possível, até uma experiência no exterior. São diferenciais de carreira. Cristina, obrigada. Obrigada a você. Em tão pouco tempo a gente fala de tantas coisas, né? Foi ótimo. E eu espero que você que está em casa, né, de alguma forma, esses conteúdos tenham sido, de alguma forma, possam trazer algum tipo de transformação, de mudança. Estamos em época de virada de ano, muitas promessas. Embora eu acho que passagem de ano é um dia como outro qualquer. A gente cria como um paradigma. Que valha como uma reflexão. Exatamente. Né? É o que eu quero para a minha vida? Quero continuar fazendo o que eu estou fazendo ou empreender novos caminhos? O grande barato da vida é que viver é desenhar sem borracha. Que lindo. Lindo. Um beijo grande. Obrigada, Kátia. Saúde e paz a todos nós e até semana que vem.